A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o professor Belchior e nesta nossa pré-aula da EBD estudaremos sobre o diaconato da próxima lição do dia 20 de junho de 2021. Assim aprenderemos a analisar o estilo de vida diaconal de Jesus, explicar a instituição do mistério do diácono e discorrer sobre o perfil e a função do diácono. Nosso texto áureo está dizendo assim: por que os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Nossa verdade prática. Embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. A nossa leitura bíblica em classe consta de 1 Timóteo, versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinhos, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos são maridos de uma mulher e governam bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos servirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Nossa introdução. No primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão em assembleia, a Igreja de Jesus escolheu 7 homens de moral ilibada e cheias do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. Nesta lição estudaremos esse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a proporem medidas que serviriam de base para instituir a função diaconal. Está até hoje fazendo parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. A diaconia de Jesus Cristo. O significado do termo. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na Terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão. Hebreus capítulo 3, 1. Profeta, evangelista, pastor, mas principalmente diácono por excelência. Segundo, serviço escravo. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos, um a um,
consta em João capítulo 13, versículo 4 e 5. Não há atitude mais comprovante do Nosso Senhor como o relato do lava-pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. João capítulo 13, versículos de 12 a 17. O discípulo é um serviçal. Certa vez Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque, à direita e à esquerda de Jesus, quando da implantação do seu reino. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra sua proposta a eles, sua resposta a eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Diáconos. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A instituição dos diáconos. O conceito da função. A palavra diácono, diáconos, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos templos no Novo Testamento. O termo destaca, em especial, a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra relacionada a diácono é doulos. Esta refere-se a um servo ou escravo. Mateus, capítulo 13, versículos 27 e 28. João, capítulo 4, versículo 51. Portanto, a ideia preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário, prestado pelo ministro, ou servo ou assistente para alguém. Origem do diaconato. A bênção, problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos. Em o Novo Testamento, a bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. A questão étnica causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraicas e da fala grega. Atos capítulo 3, versículo 1. Era o problema. A reivindicação pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas que, sentindo-se injustiçadas pelo que elas interpretam ser uma nova forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram sua assistência. Atos 6, 1. A escolha dos diáconos. Para resolver o impasse, orando e impondo-lhe as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar uma questão étnica e social. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. O objetivo era estimulá-la a resolver a questão reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento. Assim, eles puderam executar as mudanças necessárias e resolveram uma questão que poderia trazer sérios problemas para Jerusalém. E o perfil e a função do diácono.
Qualificação dos diáconos. As qualificações dos diáconos, descritas no livro de Atos e na primeira carta a revelam que em nada elas diferem para a atribuição ética exigida aos bispos, 1 Timóteo e Tito. O caráter moral. Em 1 Timóteo 3,8, os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Não pode haver língua dobre neles, isto é, a sua palavra deve ser sim, sim e não, não. A ganância por dinheiro deve de passar longe da sua vida, pois a sua função é exatamente a de executar trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhe as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. B. Caráter espiritual. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 9 e 10. Ter a plena convicção do que é crer no Evangelho, o diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, conforme Romanos 16, 25. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. Caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar suas esposas com amor sacrificial. Devem respeitar seus filhos para obterem deles o mesmo respeito. O serviço do diácono à sua família revelará como ele servirá a igreja local. 2. Função dos diáconos e Atos 6. Quando foram instituídos os diáconos, esses homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiças de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diácono era fundamentalmente a de caráter social. A função dos diáconos hoje. Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor, em atividades ligadas a visitar os das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manifestação da igreja local, os dízimos e as ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. A nossa conclusão: o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo, quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais, que demandavam atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-lo como excelentes servidores do reino de Deus, pois, no sentido lato, todos somos diáconos da igreja. Graças a Deus.